Eles usam muito a lei natural, tanto a igreja católica como a protestante, como a pentecostal, e usam muito esse versículo que ele está dizendo aqui, Gênesis, capítulo de número 1, e Deus criou macho e fêmea. Macho e fêmea os criou. Então as pessoas dizem, ué, os protestantes, se Deus criou homem para a mulher e a mulher para o homem, é isso aí. E minha mãe foi lá nessa senhora, nessa pastora. E a pastora falou assim, olha, seu filho tem um grande chamado. Um chamado que vai mudar toda uma geração. Seu filho é uma pessoa muito importante, vai ser uma pessoa muito importante no reino de Deus. O ano passado, o ano de 2016, foi o ano da pesca maravilhosa. Quando nós fazemos um evento, uma reunião dessa em um ambiente público, nós acabamos alcançando várias pessoas de outras religiões. Elas acabam saindo do evangelho por conta do preconceito, por conta da orientação sexual. O Largo do Arocho é o lugar mais gay de São Paulo. O lugar onde o público homossexual ele tem liberdade de sair dos seus apartamentos para passear na praça de mão dada. E esse lugar aqui tem muitas pessoas hoje que estão na contemporânea foram evangelizadas aqui. Culto, uma reunião, só assim, mais descontraído, onde a gente vai cantar, a gente vai dançar, as pessoas vão chegar. A gente vai fazer esse trabalho, muitas das vezes a gente vai atrás das pessoas. E hoje as pessoas vai cantar, vai louvar e as pessoas vão chegar. Venham, Pai amado, ô Espírito Santo, faça, Pai, com que, Pai, vidas, Pai, sejam tocadas, Senhor. Vidas, Pai, sejam, Pai, impactadas, Pai amado. E cada um que tocar, Pai, um poder. Para mim, eu preciso de Ti. Esse evento em si é para arrecadar fundos para a gente estar fazendo essa missão lá na Bahia. Como a Igreja do Rio de Janeiro ela veio para São Paulo através de missão, nós estamos levando também a nossa igreja lá na Bahia através dessa missão. E aí durante 3 anos eu vim abrir a igreja aqui em São Paulo, eu vou todo final de semana. E Deus vai me aceitar do jeito que eu sou? Eu amo a Deus, mas será que Ele vai aceitar o que eu sou? Eu começava a me perceber como homossexual e daí começaram os meus conflitos, né? As respostas que a igreja me dava não eram satisfatórias, né? Na verdade, a religião dava aquela mesma questão, olha, vai passar, isso não é aceito por Deus. E aí eu fiz o caminho que todo mundo normalmente faz dentro de uma igreja evangélica, que é arranjar uma namorada, ficar noivo. E aí eu fui vivendo a minha vida desse jeito. Então eu fui lá, arranjei uma namorada, fiquei noivo. E todo dia eu ia para um culto achando que Deus ia me curar daquilo que nunca haveria uma cura, né? Tem um que é pecado ler horóscopo. Gente, ficou muito velho. Nenê, eu peguei horóscopo, gente.
Pastor, tatuagem é pecado? Eu tenho vontade aqui. Dá pra ver? A gente está fazendo mais um bate-papo mais contraído, as pessoas trazendo as dúvidas dela, para o próprio pastor Marcos mesmo estar respondendo essas questões. Às vezes você acha assim, eu vou perguntar que parece ser idiota. Não, às vezes aquilo que você quer perguntar pode ser dúvida para várias pessoas. Você quer fazer alguma pergunta? Por que eu tenho que perdoar um assassino? O pastor já me explicou, mas ainda não consegui focar na cabeça isso. O nosso sentimento de justiça muitas vezes é voltado para isso. Mas o perdão, ele tem que ser liberado independente. Jesus me falou, eu tenho que liberar só, vou perguntar para ele, é só 7 vezes? Não, 70 vezes 7, ou seja, um número assim infinito. Eu tive que fazer a coisa mais difícil da minha vida, que foi deixar a igreja. Porque com a igreja, os membros da igreja sabendo da minha orientação sexual, agora eu já não tinha mais todo o acesso que eu tinha antes, né? E até que um dia eu comecei a frequentar algumas igrejas sem me envolver muito. E aí um dia eu fui numa igreja e comecei a frequentar esporadicamente essa igreja, e o pastor, que era meu amigo, falou: por que você não fica aqui e tudo mais e assume o ministério? Eu falei: porque vocês não vão me aceitar do jeito que eu sou. Eu sei que Deus me ama do jeito que eu sou gay. E aí eu expliquei todas umas teses assim. Ele falou: sua tese é muito parecida com a da teologia inclusiva que existe lá nos Estados Unidos, que eles entendem que a Bíblia não condena a homossexualidade. Quando ele falou isso, eu fiquei desesperado. Eu falei: tem que achar isso, né? E agora nós vamos ser mais cheios na nossa vida espiritual através do mover do Espírito Santo que vai acontecer nesse lugar. Que você nesse momento coloque a mão sobre o seu coração. Eu gostaria que a igreja começasse a orar. Eu quero ouvir uma língua de oração saindo da tua boca. Você pode começar a orar ao Senhor. Mais a obra de Deus, eu tenho que viver umas coisas que às vezes meus colegas não viviam, eu tenho que, sabe, escolher caminhos diferentes. Eu fui a primeira pessoa no país, né, em escrever em língua portuguesa textos sobre a Bíblia e a homossexualidade. E isso em 2002, né? Eu coloquei o primeiro site sobre Bíblia e homossexualidade e aquilo surtiu um efeito enorme. As pessoas começaram a me procurar e queriam saber mais, e aquilo foi uma loucura, uma febre. Porque eu traduzi, na verdade, em primeiro momento, os textos que já tinham de outros autores já renomados, né? Foi quando a gente começou toda uma história com a Metropolitana. A gente tentou abrir uma filial, a primeira filial da igreja no Rio de Janeiro, da Metropolitana. E assim, a gente fez um certo barulho, mas não deu certo essa visão dela, e a minha visão não se encaixava com a dela. Por que eu não queria sair? Eu não queria assumir uma responsabilidade de estar à frente de uma denominação, eu não queria começar uma coisa, eu não queria ser pastor de uma igreja sozinha, né? Assim, eu não gosto de histórias assim. Eu lembro que eu chorei e falei assim: meu Deus do céu, agora o que eu vou fazer? Eu voltei a estaca zero, não vou ter mais nada, não vou ter mais lugar de cultuar, e como é que a gente vai seguir? E aí foi quando o Fábio entrou na minha vida. A gente estava começando a igreja contemporânea. Em um ano, as coisas já tomaram um outro patamar. De 20 passou para 100. E aí a gente viu que a gente não ia conseguir parar mais. Todas as coisas, a gente fica nessa rotina toda. Por exemplo, hoje eu estou aqui em São Paulo, o Fábio está em Minas Gerais, nossos filhos estão no Rio de Janeiro, com a avó, né? O que acaba dificultando o trabalho missionário, mas é uma coisa assim realmente muito complicada, né? A gente conciliar a questão hoje da obra e essa demanda toda, e pessoas para colocar na obra, né? Em nome de Jesus, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e o grande amor de Deus e a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos. A noiva do Cordeiro diz: amém. Tudo isso por quê? Vós, porém, sois raça eleita.
nós fazemos em prol da sua obra, Pai. Por isso, desde já, Pai, eu te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje é mais um bate-papo mesmo, a gente fala da igreja, fala como funciona, que é diferente da praça, né? As pessoas vão, a gente leva balões. As pessoas não querem fazer esse trabalho de evangelismo porque é um trabalho que é pesado, que é árduo. A gente joga as redes em qualquer lugar. A gente é obrigado a jogar as redes, mesmo não tendo a certeza que vai encontrar o peixe e as vidas ali naquele local. Mas a nossa obrigação é lançar as redes. Oi meninos, boa noite, tudo bom? Vocês já ouviram falar da nossa igreja? Já? Mas ele já ouviu. Nós somos da Igreja Cristã Contemporânea. Somos gays e nós adoramos o Senhor, independente de orientação sexual, né? E muitas das vezes as igrejas condenam, né? Fala que é só por ser gay a pessoa vai para o inferno. A palavra diz que Deus é amor. Um dia que vocês quiserem conhecer, fica aqui do lado desse prédio, aqui nem pertinho mesmo. Tá legal? Obrigado pela atenção, viu? Eu já cheguei numa situação lá no Largo do Arocho, de pegar o folheto, olhar assim, eu vou, não, eu vou assim, jogar na minha cara. Seu namorado? Amigo. Éramos até ontem. Mas assim, eu creio que tudo vai voltar ao normal, porque relacionamento é isso mesmo. Infelizmente, nós gays, a gente já sofre muita intolerância. Mas Deus tem planos na vida de vocês. Vocês são uma família. A família que muitos aí falam que não existe e não pode. Estão abraçando. Desculpa, pai, interromper. Foi até abuso da minha parte, mas desculpa mesmo. Já me convidaram. Não. Vai sim. Domingo, né? Domingo, vai ser dia. Vocês sabem, gente, fui muito feliz, assim, é dever cumprido. E assim, eu oro que as pessoas, que as pessoas venham, sabe? Elas não venham por um motivo de uma escala, que seja o desejo delas, sabe? Ficar incomodada com as vidas que não conhecem, sabe? Não conhecem um Jesus que ama a todos sem preconceito. E eu saio muito feliz, eu saio realizado, o cansaço. Agora pergunta se eu tô com a dor no pé. A dor no pé some, o cansaço some. Gente, é impressionante. Mas a fome não, eu tô morrendo de fome. 3 pescadores de homens. Aí agora a gente começou a pegar nossas mãos, outro continente, mas existe tanto trabalho aqui em volta da tua igreja, nessas ruas, nessas praças, nos shoppings, tantos lugares que precisam ser alcançados e pessoas que não conhecem a tua casa, não conhecem a tua palavra, não conhecem a tua igreja. Por isso que a igreja contemporânea ela foi plantada aqui nesse bairro, no bairro do Tatuapé. Porque existem muitas vidas para serem alcançadas. Homem que se veste de mulher é considerado pomba gira. Eu nunca pensei que um dia eu ia me casar. Porque antes eu era de uma religião evangélica, homem não pode se casar com outro homem, então eu ficava nervosa. Até que um dia eu me apaixonei por um cara. Aí eu comecei a ser chamado de Ali, conhecer como Aline Ferraz. E agora eu vou casar com o Murilo Rodolfo Anselmo, agora é Murilo, Aline Anselmo. Eu sou feliz com o homem que eu amo e com ele que eu vou me casar. A primeira cerimônia, né, realizada pelo Séforas, que é um trabalho feito pela Comunidade Cristã Nova Esperança, com o apoio do CRD. A gente está aqui muito feliz hoje porque é um momento novo e especial, não só para a gente que faz esse trabalho, mas para as pessoas, para os casais que vão casar.
Eu estou de veras muito feliz de estar aqui nesta noite, celebrando essas uniões. Independente do nosso credo, da nossa religião, queria iniciar esse processo de bênção. Eu, Antônio de Moraes, pastor oficial da Comunidade Cristã Nova Esperança, atualmente atuando na cidade de Jandira, em São Paulo, conformidade com seu Estatuto Social, artigo 43, em harmonia com os preceitos da Constituição da República Federativa do Brasil e em respeito ao mandamento cristão de que todos são iguais perante Deus, em nome da Comunidade Cristã Nova Esperança e no solene nome de Deus, eu vos declaro casados. Porque é uma forma diferente da gente estar chamando a atenção para Deus. Não exatamente para o casamento. De estar atraindo outras pessoas para conhecer o Evangelho, para conhecer a Deus, para conhecer a Jesus. Porque nós não precisamos ter aquele quadradinho de um culto tradicional para fazer isso. Mas para a pessoa que está de fora, está chegando, para ela é muito mais interessante que Deus seja apresentado para ela daquela forma. Há cerca de 4, 5 anos atrás, no meu trabalho eu conheci um rapaz que era pastor. O Moraes, que é o pastor que eu conheci, ele me convidou para ir na igreja inclusiva. E quando eu cheguei lá, gostei muito, eu senti o poder de Deus, eu senti a presença de Deus ali. Que o neguinho de lá de Pirituba, sabe onde é Pirituba? Do Morro da Manguaça, sabe o que é Manguaça, né? Pudesse um dia ser um pastor de uma igreja inclusiva. Quem poderia imaginar isso? Eu já venho de uma igreja convencional, ou seja, uma igreja normal, considerada normal como todas as outras, né? Por conta da sexualidade. Fiquei 12 anos fora da igreja. Aí nós conhecemos uma igreja que era chamada de igreja para gays naquela época, estava iniciando, chamava Igreja Calanto. Eu participei dela durante 2 anos. Acabei saindo de lá porque não batia com as coisas que eu considerava bíblicas. Foi quando um dos nossos, hoje pastor de uma das nossas igrejas, que já tinha participado dessa Igreja Calanto, ele me chamou para fazer uma reunião de oração na casa dele. E fizemos a primeira reunião com 6 pessoas. A partir daí, todas as semanas, vinha mais gente. Aí nós chegamos à conclusão de que precisávamos de um espaço para fazer essas reuniões. Nós temos aqui também a bandeira do estado de São Paulo, que é onde nós mais temos igrejas. Hoje nós estamos contando com 10 igrejas aqui. Nós temos a bandeira da nossa igreja, a bandeira da Comunidade Cristã Nova Esperança. Nós temos a bandeira da diversidade,
Por que ela é assim? Porque o arco-íris, ele aparece no céu sem ter vergonha de mostrar suas cores. E por último, nós temos aqui a bandeira trans. A minha família é cristã católica, né, do catolicismo. Foi aos 13 anos de idade, em Belém do Pará, numa igreja tradicional, que minha mãe me levou até na porta da igreja. Eu estava com alguns problemas, ela já estava desconfiando, né, que a minha sexualidade começava a gritar naquele momento. Então ela me entregou, tipo assim, literalmente na porta da igreja, me entregou literalmente para aquele pastor e me entregou literalmente para Deus. Eu vivi até meus 21 anos dentro da quadrangular. Eu limpava a igreja, eu fazia tesouraria, eu fazia grupo de jovens, eu cantava no coral, mas para mim era muito intenso. Eu saí porque eu sempre fui vista como uma, mesmo sendo gay aparentemente naquela época para a sociedade, as pessoas sempre recriminavam ou discriminavam, não queriam perto. E depois de muito tempo foi que eu vim para São Paulo. Eu cheguei em São Paulo com 28. Então nesse período aí eu me afastei e depois eu comecei a procurar outras denominações, mas não dava mais certo. Eu gosto do louvor e gosto da palavra, mas mais o louvor. Isso toda a equipe do louvor nós temos que organizar, deixar organizado para a próxima equipe. Porque tem uma outra equipe que vem à noite, então nós temos que deixar tudo organizado e desligar as caixas, desligar todos os instrumentos. Igrejas temos muitas, mas não temos oportunidades dentro dessas igrejas. Então muitas pessoas que frequentam a nossa igreja são pessoas que veio dessas igrejas, que saíram dessas igrejas por falta de oportunidade, justamente por conta da sexualidade. Então a quantidade maior de frequentadores são gays e lésbicas, mas nós temos héteros, nós temos travestis, transexuais. É difícil trabalhar com as travestis, né? Porque se o gay, a lésbica, ele tem dificuldade de aceitação, imagine a pessoa que passa por uma transição. Séforas, que é um departamento direcionado para os T's, que são travestis, homens trans e mulheres transexuais. Começa no supermercado a 1h. Depois do supermercado eu venho para o CRD para preparar a janta aqui na cozinha. Aí fico aqui até por volta das 6, 7 horas. E quando eu saio daqui eu vou para a igreja, para a administração, para a gente fazer a nossa reunião. Normalmente arroz, feijão, dependendo da semana, né? Mistura e a salada. Stephanie vem me ajudar. Então incluímos radicalmente todos e convidamos a todos a participar de uma roda de conversa. Essa roda de conversa inclui vários temas de várias ordens, segue. E aí depois temos uma reflexão sobre a palavra de Deus e depois servimos o jantar. Todas pela presença de todos vocês mais uma vez e vamos agradecer a Deus por nos ter trazido até aqui. Vamos fechar nossos olhos, vamos nos concentrar em Deus e eu quero que todos vocês orem junto comigo. Em tua presença, ó Deus, vou me lembrar que até aqui Eu acredito que Deus, quando ele veio, o Buda, Maomé, Jesus Cristo não foi católico.
Buda não foi budista, Maomé não foi islamista. Então eu acredito no amor, entendeu? Eu acredito acima de tudo na benevolência dos seus atos. Jesus era um homem extremamente sensível pelo que o que falam, né? Ele escolheu 12 homens para ficar do lado dele, a dedo, nunca casou. Se a gente fosse dar uma orientação sexual hoje para Jesus, o que ele seria? Enquanto trans, que vivemos tudo que nós vivemos dentro de uma igreja tradicional, então você chegar dentro de uma igreja inclusiva, o acolhimento passa a ser a parte mais importante depois de você sentir a presença de Deus. Porque todas as igrejas que eu frequento e que eu sou dizimista são igrejas evangélicas comuns lá do Rio de Janeiro. E agradecer todos os dias por ele ter salvado e me ter trago até onde eu estou chegando hoje. Meu nome é tio, era Rafael. Eu era um adolescente de 16 anos quando eu me descobri transexual e fui posta para fora de casa e fui parar na rua. Eu me lembrei de uma palavra que eu tinha ouvido de um cristão evangélico, uma pessoa da igreja evangélica, amigo dos meus avós, que falaram: o Rafael ele não é gay, isso é uma pombagira que colocaram neles. Ele é amaldiçoado, mas Deus vai curar ele disso. Deus falou assim: eu vou te mostrar que não é do jeito que você pensa. Então Deus me deu o maior presente que eu tenho hoje, que é o meu filho. E hoje eu quero agradecer a Deus por tudo que Ele fez na minha vida e por Ele estar me dando a oportunidade de estar aqui em frente ao meu filho e dizer que ele é o maior presente que Deus me deu. E eu quero apresentar ele para a igreja em nome de Jesus. Esse é o meu testemunho. Nós sabemos, Deus, que ela vai passar agora por um procedimento cirúrgico, delicado, mas é o Senhor que vai estar à frente. O Senhor é médico dos médicos por excelência, e por isso, como igreja da Jaque Chanel, nós abençoamos esse procedimento, nós abençoamos o teu ministério, Jaque, nós abençoamos a tua vida e abençoamos a tua família e toda a tua saúde. Em nome de Jesus, quem crê, diga amém e aplauda o Senhor com bastante alegria. A unidade da Vila Mariana foi um desejo que nasceu há uns 2 anos atrás. Quando a gente vem para a Vila Mariana, a gente quer alcançar as pessoas do bairro, que é um público diferenciado, são pessoas diferentes, que não tem tanto esse hábito, né, metropolitano, se é assim que eu posso dizer, esse hábito de estar ali no centro, onde tudo acontece, a muvuca, né, o fervo, como o pessoal diz. Na Vila Mariana, porque eu pensei, repensei e eu vi que na realidade o pastor Átila está mais próximo de viver um evangelho inclusivo radical. Ele na realidade foi quem abriu minha mente, porque eu vim de um evangelho tradicional. E a visão que eu tinha também era radical. Mesmo eu sendo trans, a minha visão também era igual a de evangelho tradicional. Infelizmente, devido aos acontecimentos, nós tivemos que transitar do ministério, né, do ministério para a ONG. No primeiro momento, eu me afastei para me repensar as coisas, repensar o ser humano, repensar este evangelho inclusivo. Eu fiquei mais ou menos 1 mês afastado. É extremamente necessário que eu tenha essa comunhão com Deus, que eu tenha essa unção por parte da igreja, que eu receba essa unção por parte da igreja para poder continuar o trabalho, que essas pessoas possam sentir o poder de Deus agindo, influindo na vida delas. Isso é a única coisa que me importa na realidade, para atender o ide do Senhor, é ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. E se for preciso mudar de bandeira, mudar de local, mudar de igreja, eu faço tudo para alcançar esse objetivo.
Cidade de Refúgio ela tem essa perspectiva de trazer para as pessoas esse ambiente de segurança espiritual. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Volte sempre e traga mais gente. E se gostar, fica aqui com a gente. Passa super bom de Jesus. Respeite sem preconceito, adorando ao Senhor de coração em todo tempo. Sem máscara, sem fingimento, mas só quem é refugiado dá um grito. Na verdade, a minha conversão, ela foi 99,9% movida por esse desejo de ser curada ou de ser liberta, porque cada denominação vê a homossexualidade de uma forma específica. Algumas veem como doença, outras veem como possessão maligna. E dentro do contexto da Assembleia de Deus, tinha essa visão de possessão maligna. Quando a gente chegava da igreja, a gente ligava, naquela época tinha secretária eletrônica, né? Ainda, parece que faz tanto tempo, né? Faz tanto tempo assim, mas ainda tinha secretária eletrônica em casa. E a gente já passava direto, aí a 30, 60, 40, a gente nem ouvia a secretária eletrônica. Porque a gente era atacada de várias maneiras, todas as maneiras que você pode imaginar, a pastora Alana e eu éramos atacadas, às vezes verbalmente nas ruas, na nossa secretária eletrônica e nos nossos e-mails. Então a gente já nem ignorava. O culto tinha sido uma bênção, né? A maquiagem toda borrada, chegava naquela alegria dentro de casa, depois a gente nem ligava mais para aquilo. E aí um certo dia, depois de tudo isso que vocês estão pensando um pouquinho mais aqui na minha cabecinha, eu lembro que eu me assentei no sofá da casa e comecei a falar: Senhor, me esconde atrás de Ti, sabe, me consola. A minha mente começou a transformar em melodia o que a minha alma estava expressando naquele momento. E foi assim que nasceu essa canção que eu vou cantar agora, Além do Véu. O preconceito não me encontrar por trás do véu. O inimigo não me engana. Nós nos conhecemos em junho de 2002. Eu fui aos Estados Unidos, inclusive a convite da World Revival Church, né, que dela, né? Era a igreja que a Rosânia congregava. Dentre essas igrejas que eu estava visitando para levar as pregações, né, calhou de nós nos encontrarmos. Ela estava como cantora daquela noite e eu seria a preleitora que estaria levando a ministração da palavra. Nós éramos casadas na época, então houve realmente uma aproximação de amizade. Foi super natural, a gente realmente construiu uma amizade muito solidificada e sem pretensão em qualquer área, né? Eu estava vivendo um momento meu, assim, comigo mesma, de tentar entender quem eu realmente era, notando que eu era um tanto diferente. Quando eu comecei a perceber a situação, eu fiquei um tanto, não confusa, eu fiquei um tanto assustada. Como assim? E Deus, Ele entrou nessa situação que a gente estava vivendo e nos separou para que a gente entendesse realmente quem a gente era e o que a gente teria que fazer dali para frente. O que aconteceu foi, a gente ficou 2 anos separadas e nesse período eu me separei, parei de cantar porque a galera parou de me convidar, né? Você sabe que isso acontece, né? E aí foi quando eu vim para o Brasil. Quando saiu a minha legalização, eu vim para o Brasil. Aí foi quando a gente... Cara, eu não sei te explicar. Eu me vi na frente do espelho, me arrumando para vir para a inauguração. Então, não tem uma... Nasceu, entendeu? Nasceu. O barquinho foi sendo levado. A gente não planejou. Tem que ser assim, a visão vai ser essa. O nome Cidade de Refúgio, ele veio ao nosso coração por causa do contexto bíblico no qual ele está inserido. Porque o Senhor havia dado para Moisés e para Josué a seguinte estratégia. Seriam 6 cidades de refúgio. Elas eram utilizadas por aquelas pessoas que involuntariamente transgrediam uma lei. A gente sempre enxergou esse lugar onde nós, assim como nós somos,
pudéssemos estar livres dos julgamentos da religiosidade. Porque ninguém escolheu ser gay, ao contrário do que muita gente pensa, né? É algo intrínseco em você. Então, são 2 milênios, né, que o homossexual ele é excluído. Então, não porque essa exclusão vinha de Deus, mas porque essa exclusão veio da religiosidade, veio da religião. Porque as pessoas entram aqui e só sabem que a igreja é uma igreja onde tem pessoas homoafetivas quando vê as pastoras. Tem gente que entra aqui esperando um monte de coisa, mas tipo, não, é uma igreja normal. Como assim? Uma igreja é uma igreja. E a melhor maneira de você soltar o que você sente, o que você quer dizer, o que você quer expressar é através da música. Eu acho que é a ponte perfeita para a evangelização. A música, ela sempre foi um refúgio para mim, assim, uma forma de eu conseguir expressar, né, todo esse meu sofrimento, essa minha solidão, né, porque eu tive esses 30 anos sem se assumir, sem falar com ninguém, então isso para mim foi considerado, assim, 30 anos de solidão, né. O sábado para mim é sempre aquela coisa, será que eu vou conseguir? Então é uma coisa que gera uma expectativa boa em mim, a semana inteira. Débora, a gente está na 3ª série do Pozzoli Ritmo. E 1, 2, Ana, Carolina, tá? E 1, 2, tá? E 1. Como foi a semana de estudos? A semana passada foi melhor, essa aqui foi mais fraquinha, eu inflamou o ombro, aí não deu pra tocar muito. Percebi que eu estava com dificuldade de pegar as coisas caíam da minha mão. A neurologista diagnosticou como sendo miastenia graves, que é uma doença que ela é autoimune. E aí descobriu-se que eu tinha um timoma, que é um tumor no timo, uma glândula que fica na frente do coração. E aí quando foi feita a biópsia do pulmão, aí descobriu que era câncer e que o câncer já tinha tido metástase. Aí num culto foi falado que estava tendo a inscrição, né? Foi em julho do ano passado. Não estava envolvida com a música na igreja, só era membro mesmo. Eu já tinha o violino, já tinha tocado, mas vi que é difícil tocar sozinha, né? Porque é um instrumento bem desafiador, assim. É uma excelente aluna, esforçada, ela manda vídeo dela estudando, tirando dúvidas, né? O meu objetivo é devolver para a igreja aquilo que eles estão me retribuindo em saúde, em felicidade, né? Diretamente ele atinge, né, no meu bem-estar. Então, aí eu tô assistindo pela internet. Meus 15 anos eu fui para a igreja evangélica e aí na época eu conheci a Renascer e eu me identifiquei muito, principalmente nessa parte musical, que era bem ampla. Aí lá eu fui casada com um homem, né? Eu achei por bem que eu deveria mesmo, né, entrar nesse caminho para tentar me consertar. Que você tenta se encaixar naqueles padrões e você vê que não é isso que Deus tem para sua vida. E no meio dessas minhas pesquisas eu encontrei um vídeo que falava sobre a cidade de refúgio. Aí eu cheguei na página da igreja e vi aquilo e falei, nossa, mas é exatamente isso que eu penso. E aí eu comecei a ver as pregações da pastora Alana, principalmente, que a história delas de experiência com Deus é muito parecida com aquilo que eu passei e eu nunca nem tinha ouvido falar delas. Você vive numa cobrança muito grande, né? Quando você é homossexual, você entra numa igreja tradicional, porque se você quiser realmente fazer parte de tudo aquilo, você vai ter que se adaptar.
a gente espera que, se continuar assim, não haja mais a necessidade de fazer as químios, né? Então é nessa fé e nessa esperança que eu vivo, né? Essa minha fé, essa minha intimidade com Deus, eu alimento na igreja. Eu praticamente tô indo super pouco por conta da doença, então isso pra mim faz muita falta. Quando a Cidade de Refúgio nasceu, ela nasceu com essa proposta de trazer essa reinterpretação histórico-crítica da Bíblia sem abrir mão da doutrina. Porque a salvação, ela requer essa compreensão dos princípios de Deus. E não é pelo fato de nós sermos homoafetivos que a gente traz essa reinterpretação histórico-crítica da Bíblia e abre mão de uma série de valores que são imutáveis. Então, a nossa responsabilidade como pastoras é trazer essas pessoas, assim como nós, que foram excluídas de suas igrejas por causa da sua orientação, a entender que Deus as ama e as aceita como elas são, mas o caminho continua sendo estreito e um caminho de renúncia, um caminho de cruz. Então, foi ontem à noite, né? Uma pessoa doou, né, o cabelo, e aí um amigo meu, que é cabeleireiro, ele doou também o trabalho dele. E hoje, inclusive, é dia de Santa Ceia, eu posso participar junto com eles, né? Não só assistir lá de casa, mas poder participar com todo mundo, é muito bom. Iremos compreender um pouco mais sobre o significado de comermos o pão e de tomarmos o vinho. Já há 2 anos e meio depois da químio, né, tava sem cabelo. É como se dividisse, né, a história daquilo que eu passei por um novo tempo. E esperar que tudo realmente dê muito certo, que nenhum câncer volte mais. E muitos dias aqui, feliz, tocando, né, e vivendo a vida. Uma vida toda uma relação de medo, né? Porque eu sabia que eu era diferente, na verdade eu não sou, mas eu tinha aquele sentimento de diferença com Deus. Eu vivia enfiada dentro da igreja católica, era 24 horas. Tinha aquela coisa, eu pensava, se eu vim bastante, eu vou estar em crédito com Deus, né? Porque eu sou diferente, eu vou para o inferno mesmo, que a Bíblia diz que eu não sou abominável. A parada para nós é um momento de sinalizar o nosso posicionamento na sociedade. Então hoje a gente vai lá marcar presença como a Igreja dos Direitos Humanos, distribuir alguns panfletos, convidando as pessoas a conhecer o que é ser ICM no mundo. Então, a gente não gosta muito desse termo evangelização, até devido à história, né? O que a evangelização fez com os nossos índios, por exemplo, as cruzadas. A gente gosta muito de ser presença, através das nossas atitudes, comunicar para aquelas pessoas o amor de Deus em gestos. A gente vai marcar presença, abraçar, beijar as pessoas. Para nós isso é mais que evangelizar. Para distribuir os folhetos da ICM.
A ICM, a igreja com a qual eu estou junto há mais de 10 anos, e faz esse trabalho de reconexão das pessoas com Deus. Estamos aqui na Paulista e quando eu abordo as pessoas para estar mostrando o nosso folheto do Jesus Misericordioso, que é o nosso carro-chefe para chamar dela Misericórdia de Deus, eu falo para elas o quanto é especial o nosso trabalho como comunidade aqui. Eu chego na ICM menino ainda e me transiciono aqui. Eu desde pequena eu fui criada na igreja católica, né? Sou de origem católica romana. Então esse chamado para estar à frente de uma igreja vem desde pequena. Eu fiquei 4 anos no seminário enquanto católica, né? Então a ICM me deu essa oportunidade de exercer o meu ministério hoje sendo uma mulher transgênera. A igreja também é um espaço de luta, é um espaço de enfrentamento dessas injustiças e, sobretudo, do machismo, que na verdade é a base de toda a homofobia e os outros preconceitos que a gente luta contra eles. A ICM, ela se denomina como uma comunidade cristã, progressista e inclusivista. E a sua salvação. Celebramos hoje também o Dia do Orgulho. Celebrando, então, o orgulho de sermos como somos. Fiquemos todos em pé e vamos cantar com alegria e dar início a essa celebração com muita fé, com muita... Estamos aqui para louvar e agradecer, bendizer e adorar. Estamos aqui, Senhor, ao seu dispor, para louvar. A ICM costuma se denominar igrejas da comunidade metropolitana. Ou seja, nós somos uma diversidade. Elas nascem no contexto de luta pelos direitos civis da comunidade homossexual americana nos Estados Unidos. Naquele momento, um grupo de pessoas que estava se reunindo com o reverendo Troy Perry, um pastor batista, e essas pessoas eram de diversas tradições cristãs, e eles começam a reunir pessoas na casa do reverendo Troy para grupos informais de oração e de partilha, né? Eles queriam, na verdade, apenas um espaço seguro para exercer a sua espiritualidade. Para esse grupo eram convidadas as pessoas que não eram bem-vindas nas comunidades cristãs daquele tempo. E quem eram essas pessoas? Gays, lésbicas, pessoas transgênero, também imigrantes sem documento, né? Negros, mulheres no segundo casamento. Então essa é a estatueta do Jesus Misericordioso já pintado nas cores do arco-íris. A impressão que a gente tem é de que essa é a original, né? Que ficou tão bonito e combinou tanto. Família católica no interior de São Paulo e tal, e depois fui para a Igreja Batista, onde eu estudei teologia e fiz a minha caminhada como liderança cristã, né? Eu mergulhava nas atividades da igreja e percebia a sexualidade como um pecado e que a gente precisava lutar contra isso. Como seria possível, sendo uma pessoa que se descobriu homossexual, que se percebe como homossexual, como é que eu poderia continuar sendo um cristão dessa forma? Eu só fui começar a desenvolver uma relação afetiva com a minha identidade a partir da minha experiência com a ICM. Quando eu venho para São Paulo, então a gente inicia grupos, né, de pessoas das diversas tradições cristãs e que tinham um histórico de homofobia, né, religiosa. Com isso,
A partir desses encontros a gente inicia a implantação da Igreja da Comunidade Metropolitana de São Paulo, isso em meados de 2006. Os discípulos começaram a perguntar às loucas egípcias, né? Me mostra Deus. E Jesus olhava, eu acredito, na minha santa ignorância, que Jesus olhava e falava assim, essas bi não estão entendendo. Porque os discípulos eram pessoas que nem eu e você. A gente parece que se não vir um vento, parece que se a porta não bater, parece que se o pelo não subir, a gente fala, não sentir Deus. Quando o Roberto e eu procuramos uma igreja para poder casar. Aí no São Google a gente descobriu uma outra igreja, na verdade, inclusiva, que a gente visitou, mas a gente não se sentiu acolhido e não era a nossa cara. Aí depois, pesquisando mais um pouco, a gente encontrou a ICM, ligamos para o reverendo Cristiano, fizemos uma primeira visita em 2010 e desde então a gente não falta mais. Quando eu chego na ICM, que eu vejo lá o reverendo de estola, a hóstia, né? Eu falo, caramba, o que é isso, né? Eu também não tinha muito essa visão. Mas hoje, e claro que eu me senti acolhida com isso, né? Eu falei, caramba, o meu lugar é aqui. Uma coisa que acontece muito em São Paulo, irmãos que vêm de igrejas pentecostais, eles chegam na ICM, eles acham que é uma igreja católica que desertou, que houve um cisma, e não é. Aí quando as pessoas vão conhecendo a história, o porquê dos símbolos, e os símbolos comunicam muito. Então pra mim foi o que num primeiro momento, sem saber o que era ser ICM, foi o que me cativou, num primeiro momento. E hoje nós temos a alegria de receber aqui esse irmão, que é um pioneiro, o primeiro pastor a fazer celebração de casamento homoafetivo no Brasil e de lançar luz às rotas de fuga do fundamentalismo religioso cristão no Brasil. Eu queria que vocês recebessem com muito carinho o nosso irmão, reverendo Ronaldo Pereira. Quando eu comecei a ser gay, era pecado feio, mesmo para os gays. Eu ouvi de tudo. Você tem coragem de misturar o nome de Deus com isso? Isso eram gays me falando. Eu vou à igreja, eu comungo, eu leio a Bíblia, mas quando eu saio para a balada, eu sou outra pessoa. Eu me deixo no armário. Aquele ser religioso fica no armário. Recebi uma bolsa de estudos, fui fazer teologia nos Estados Unidos, em Chicago, em 82. E lá eu tive contato pela primeira vez com a homossexualidade sendo abertamente tratada pela religião sem nenhum senso de pecado ou de coisa feia. Então eu voltei para cá com a intenção de iniciar uma comunidade aberta. E comecei primeiro em Fortaleza. E em 94 fui convidado pelo Luiz Motti para dar uma palestra sobre homossexualidade e religião na Universidade Federal da Bahia. E ele disse que eu deveria aproveitar a oportunidade e celebrar o casamento dele com o Marcelo, que era o seu companheiro já há 16 anos. Foi um mega evento, que era o primeiro casamento gay oficial, coletivo, né, acontecendo no Brasil. E antes desse casamento do Luiz Motti, eu celebrei dezenas de outros. E continuei celebrando depois, eu nunca parei. Até hoje eu celebro. O reverendo Ronaldo é meu irmão porque ele é um pensador livre do cristianismo, uma memória também desse movimento LGBT, do movimento de direito civil da comunidade homossexual brasileira, e ele antecede essas lideranças como o reverendo Neemias Mariem, né? E tantas outras pessoas que foram importantes também para o movimento. Eu queria propor que nós fizéssemos um momento de oração. O reverendo Ronaldo havia pedido que nessa oportunidade nós pudéssemos acolhê-lo como membro da família ICM, e nós vamos impor as nossas mãos sobre ele e o acolhemos oficialmente como membro da nossa família
como patriarca da nossa comunidade. Te louvamos agradecidos em seus muitos nomes, ó Senhor. Amém e amém. A nossa rotatividade de pessoas é muito grande. Nós não queremos e não vamos ser a igreja da multidão. A gente não quer isso, que a gente gosta muito de saber quem está na igreja, quem é aquela pessoa. Eu gosto de chamar as pessoas pelo nome, saber onde mora. Para nós o vínculo, ele se dá de uma outra forma, não na obrigatoriedade. Domingo passado mesmo eu não vim à igreja, falei, hoje eu não vou à igreja. E eu não vou me sentir culpada porque eu não fui à igreja. Que eu achei que era melhor ficar na minha casa com a minha família, sair passear, então nesse domingo. E eu entendo que eu estar com a minha família também é um culto, também é estar na presença de Deus. Tentamos não construir um sistema piramidal de poder, né? O reverendo, ele não é o chefe da igreja, mas o pronome de tratamento é dado a todos os clérigos protestantes, né? Que são ordenados. Eles fizeram a formação e foram ordenados. Eles fizeram a honra e a glória, a força e o poder. Passado por isso, eu vou ser ordenada. Eu vou ser ordenada em Mariporã, quero ser ordenada na minha terra. É a primeira reverenda transgênero, para sinalizar que outras podem vir também fazer parte da ICM enquanto clero. Então a minha presença significa um novo tempo onde essas pessoas podem se sentir representadas, e eu quero muito que elas se sintam representadas por mim, para que aquelas que sentirem o chamado, o desejo, possam vir também fazer parte desse processo, que eu costumo dizer ultimamente que é um momento histórico. Hoje o momento é da comunidade transgênera. E esse vínculo com a igreja para mim sempre foi importante, sempre foi. Eu não vejo a minha vida, eu quero criar os meus filhos nesse cenário, nesse contexto, que eu acho muito importante. Apocalipse 28, na Nova Versão Internacional. Os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos. O lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Nessa versão nem fala de homossexual. Tem umas que falam efeminada, é o que eu digo, depende muito de quem. Não posso acreditar que existe um Deus que feche com a segregação. Oh, yeah, yeah. Não posso acreditar que existe um Deus que feche com a segregação. Evolução. Não posso acreditar que existe um Deus que feche com a segregação. Oh, yeah, yeah. Não posso acreditar que existe um Deus que feche com a segregação. Gênero, cor, religião. Que todo dia, toda hora, outra treta se transforma em mais um que chegaram pra lutar. Que venham guerreiros, guerreiras de mira certeiro. O alvo é um mundo onde possa se amar. Não vou arregar, não vou me entregar.